Olha, Araújo, queria falar uma coisa para você. Começou a era Dorival no Corinthians. Ontem foi lei do ex. Hat-trick do Yuri Alberto. Sabe o que é hat-trick? Ele fez 3 gols. O Corinthians jogou muito ontem. O Corinthians humilhou o DVD, o Internacional. O Yuri Alberto jogou no Internacional, por isso que é lei do ex. Então ontem foi um show de bola. E assim, o Corinthians ontem, mesmo assim quando o Internacional virou o jogo, o Corinthians fez 1-0, depois o Internacional virou. Mesmo o Internacional virando o jogo, eu vi que o Corinthians estava jogando bem. O Corinthians estava tendo um bom futebol, então, daí quando terminou o primeiro tempo 2-1 para o Internacional, eu sabia que no segundo tempo o Dorival, porque agora a gente tem técnico, né? Porque o Dorival agora é um cara que pode mudar o Corinthians. Agora a gente tem técnico. E um técnico principalmente que não é covarde. É um cara que vai para cima, que ataca, porque os outros técnicos que a gente tinha era tudo covarde, era tudo retranqueiro. Agora o Dorival, ele é um cara ofensivo, que vai para cima. Mesmo o time ganhando, ele vai para cima. Então eu sabia que no segundo tempo a gente poderia mudar a história, como aconteceu. Ainda mais depois que o Internacional teve o jogador expulso, porque assim, o Roger Machado, que é o técnico do Internacional, ele até ajudou o Corinthians. Ele está visando um jogo da Libertadores no meio de semana, então ele tirou o principal jogador, o Alan Patrick, já no intervalo. Ele tirou outros jogadores também para poupar, né? Então isso já ajudou o Corinthians. Mas aí é problema dele, entendeu? O Corinthians está na dele, depois ele trouxe esses jogadores, e daí o Corinthians ficou com um a mais, porque o Bruno Henrique foi expulso, e o Corinthians foi para cima. Então assim, o Corinthians, ele entrou numa formação 4-4-2. Porque o Dorival viu que esse time não tem como jogar no 4-3-3 com ponta, porque esse time não tem ponta. Esse time tem que jogar com o Yuri Alberto e o Memphis na frente, e no meio tem que jogar com o Carrilho. Ele jogou com o Carrilho, o Javi Martinez, o Carrilho não ficou na ponta, né? O Martinez e o Ranieri no meio, e na outra ponta o Romero, porque o Yuri Alberto e o Memphis não vai render de ponta. Ele rende de segundo atacante e de atacante. O Yuri Alberto só rende de atacante. Ele não rende de pivô num 4-3-3. Então, o Dorival ele já percebeu isso e sabe que o Corinthians não pode jogar no 4-3-3. Tem que jogar sempre no 4-4-2. E quando o Corinthians atacava com os lateral avançando, os lateral espetando, que é o que o Dorival gosta. Porque os outros técnicos do Corinthians, os lateral ficavam tudo lá atrás, né? Agora o lateral ataca, o meio ataca, os dois atacantes, então o Corinthians com um futebol muito ofensivo. Então ontem o Corinthians jogou muito, daí empatou com o Alberto, virou no pênalti. E assim, o Corinthians, ele tem que jogar contra tudo e contra todos, contra o VAR, contra o juiz, contra a CBF, porque ontem era para ser 6-2, o juiz anulou 2 gols, porque o Corinthians quando faz gol, o VAR ele já começa a tentar caçar alguma coisa, será que teve uma falta? Traçar as linhas, sabe? É muito rigoroso, você sempre tenta achar alguma coisa para tentar invalidar o gol do Corinthians, porque se é o Flamengo, se é o Palmeiras, que sempre são ajudados, o VAR ele fecha os olhos, fala, não, deixa seguir, é gol, não vamos analisar não, mas se é o Corinthians, nossa, vamos analisar. Ontem o pênalti foi claríssimo, e o VAR ainda chamou o juiz, veja aqui se é realmente pênalti, sabe? Sempre tem aquela discussão, quando é o Corinthians, sempre é uma coisa muito rigorosa. Vamos ver se realmente foi gol, vamos ver se realmente foi pênalti. Veja aqui, será, não sei. Se é com os outros times, não, é pênalti e acabou, entendeu? O VAR nem chama. E é isso aí, o Corinthians joga contra tudo e contra todos. Mesmo o juiz tentando sabotar ontem, o Corinthians foi lá e meteu 4-2, 3 do Yuri Alberto, 1 do Coronado. O Coronado no final foi um golaço de cavadinha. E o Corinthians jogou muito bem. Fazia tempo que eu não vi o Corinthians assim jogar de uma forma tão ofensiva. Teve uma hora lá que o Corinthians estava jogando no ataque com o Thales, com o Depay, com o Yuri Alberto e com o Carrilho, assim, jogando com vários atacantes. E assim, o Corinthians jogou um futebol muito bom e eu estou confiante para esse brasileiro, para esse restante temporada com o Dorival, que o Dorival vai conseguir fazer esse time jogar ainda no meio de campo, no meio do ano vai ter reforço. Então eu estou confiante para o futuro do Corinthians, Araújo. O que você acha? Reconheço que o novo técnico teve uma atuação exemplar, o novo técnico agiu corretamente, mereceu a vitória e, como é um novo técnico, com as
expectativas de mudança, os jogadores corresponderam em campo. Eles sabem jogar, nunca tive dúvida disso. E por que não fizeram isso antes? Por que não tiveram esse desempenho antes? Claro, eram outros técnicos, com outros esquemas táticos, que podiam também ter um desempenho, se não igual ao de ontem, melhor do que o que tiveram antes. Isso mostra também que não é só esquema tático, não é só um novo técnico, é ânimo também, é empenho, é comprometimento. Estão sendo cobrados. Ontem os jogadores mostraram isso: ânimo, comprometimento, empenho e até entrosamento, coisa que a gente dificilmente via. Faz tempo que a gente não vê no Corinthians. Então, isso explica a vitória de ontem, em todos esses aspectos. Mas, sempre existe um mas, e no caso do Corinthians, existe mesmo, é procedente colocar o mas. Essa vitória de ontem pode ser, como um bom jogo que aconteceu, pode ser uma vitória isolada. Pode ser ou não, porque para ser uma vitória, uma era de vitória continuada, o Corinthians vai ter que repetir o desempenho de ontem muitas vezes, vai ter que ter uma sequência para mostrar que há uma tendência de crescimento, de vitórias e de possibilidade de conquista de títulos. Isso, ao meu ver, está longe de acontecer ainda. Foi um jogo, foi ótimo, foi digno de comemoração, a torcida ficou feliz e a torcida mereceu, essa torcida fiel em todos os momentos difíceis, essa torcida maravilhosa que é a torcida corintiana, mas depende ainda de haver continuidade nesse trabalho, de haver continuidade num técnico que é muito competente, esse técnico, e se houver uma ou duas derrotas nos próximos jogos, já não vir com essa ideia de trocar o técnico. Não é troca de técnico só que resolve. O técnico é competente e mostrou isso no jogo de ontem. Então, se houver uma ou duas derrotas, tem que se lutar para corrigir os erros que levaram a essas derrotas e não trocar técnico com essa frequência. A troca de técnico, num caso como esse, não resolverá nada, mas vamos pensar positivo, vamos pensar que haverá novas vitórias e bola para frente. Tanto é que os gols do Internacional ontem foram gols de erros, assim, de uma variação de erros individuais do Corinthians. O primeiro gol, tem uma hora assim que o Carrilho tentou tirar a bola em vez de dar um chutão, só que assim, a turma reclamou muito do Carrilho porque não deu chutão. Só que o Carrilho é um cara muito técnico, então ele vai pegar essa bola, mesmo que na defesa, ele vai tentar dar um passe. Não é um cara técnico, ele é um cara assim, entendeu? Não vai pegar e dar um chutão. Então o que aconteceu? Ele tentou dar um passe, errou, tentou dar o passe pro Memphis, o Memphis não esperava, entendeu? Perdeu a bola. Daí o Mateuzinho, que daí o Wesley foi pra cima do Mateuzinho, driblou o Mateuzinho, que daí eu acho que foi erro do Mateuzinho também, que tomou um drible, o lateral não pode tomar um drible assim do ponto, entendeu? Daí chegou outro jogador do Corinthians, tomou outro drible também, então aí foi a falha. E daí ele cruzou, e daí o Hugo, o goleiro do Corinthians, pra mim, falhou também. Dava pra ele ter pego aquela bola, você sabe, o jogador do Internacional cruzou, ele tentou pegar a bola e, sabe, não alcançou a bola. Então pra mim foi falha do Hugo, e também foi falha do Hugo lateral, que aí pra mim é o grande ponto fraco do Corinthians. Que assim, o Corinthians ganhou, beleza, mas ainda tem as maçãs podres no time, tá? Sabe? Tem uns jogadores ruins ainda. Então, e o Hugo lateral é um desses jogadores ruins, que foi falha dele também no gol, que ele não conseguiu fechar e deixou o cara do Internacional livre para chutar pro gol. E no segundo gol também foi falha do Hugo. Então, quando o Corinthians entra com o Hugo, que é um jogador ruim, o time adversário vê lá e já vê que aquele lá é o ponto fraco, então vai no Hugo. Então ali é o caminho da vitória, como que fala, é a estrada da vida, entendeu? Quando o Corinthians entra com o lateral.
Então o Corinthians ainda tem esse É o calcanhar de Aquiles do Corinthians. Sim. Então o Corinthians ainda tem esses defeitos. Tem um Thales Magno que é um jogador, para mim, um jogador ruim também, que só tem estilo, mas não tem futebol. É um cara assim que só sabe fazer dancinha, sabe? Ele faz umas dancinhas com o ombro assim. E é um jogador com do cabelo, ontem estava com um cabelo diferente. Então é um jogador que tem mais estilo, mas não tem futebol, entendeu? E ele entra lá e não consegue resolver nada. O jogador do marketing. É, o jogador do marketing. Então o Corinthians ainda tem esses jogadores e o Corinthians tem que contratar no meio do ano, porque agora a próxima janela vai abrir no meio do ano, né? Então o Corinthians tem que contratar no meio do ano, tem que, principalmente para a defesa. Essa defesa a gente está falhando muito, assim, nossos zagueiros ainda são muito ruins, a gente não tem zagueiro. O Kaká é muito abaixo, o André Ramalho está muito abaixo esse ano. Então o Corinthians tem que contratar principalmente no sistema defensivo, tem que contratar meio, ainda está esperando a volta do Garro ainda. Mas principalmente tem que contratar na defesa. Eu acho que o Corinthians consertando essa defesa, contratando, acho que seria bom contratar pontas também. Não adianta. Eu acho que o Corinthians pode conquistar mais títulos esse ano. Não adianta ter um meio de campo para frente bom se a sua defesa é ruim. Não adianta. E vamos ver, né, como que o Corinthians vai se comportar no futuro, porque a política está pegando fogo. O Augusto aí não está pensando mais no futebol, está pensando no cargo dele, porque ele está lutando contra o impeachment. Então a política do Corinthians está pior do que a política brasileira. Está uma bomba relógio. E isso é um risco, isso pode refletir em campo. Sim, tem muito diretor saindo fora. O Corinthians é uma bomba relógio, parece explodir. Tem as contas que foram reprovadas, tem essa dívida aí que está chegando a 3 bilhões. Então a política do Corinthians está uma bomba relógio prestes a explodir. Eu espero que o Dorival consiga blindar o elenco para que quando essa bomba explodir não atingir dentro de campo. E aí entra o papel da torcida também. A torcida tem que fazer pressão para resolver essa disputa na direção do clube, porque essa disputa, essas divergências podem refletir no desempenho em campo. Isso será grave quando a torcida espera aí uma nova era no Corinthians, e espera e merece, né? Porque a torcida é o grande guardião desse time. A torcida é o grande patrimônio do clube, né? Sem dúvida. A torcida é o Corinthians hoje, eu acho que só não caiu ainda por causa da torcida. A torcida que mantém o clube vivo. Você, corintiano, você é, acima de tudo, o Corinthians. A torcida do Corinthians é a torcida mais fiel que existe. É a melhor torcida do mundo. Isso aí, pessoal. Hoje fechamos aqui mais um vídeo com a vitória do Corinthians por 4-2 contra o Internacional, contra o DVD. Se gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha. O canal está começando aqui, o canal O Sofredor, que vamos falar de Corinthians, falar de futebol em geral. E estamos em busca aí do crescimento, então, por favor, se inscreva, curta, deixa o like. O like é muito importante aqui para o canal, para o engajamento, para fazer o canal crescer. Se você gostou, compartilha, é isso aí. Vai, Corinthians! Quer deixar uma mensagem final, Araújo? Comemorar, esperançar e merecer, fazer por merecer, torcendo cada vez mais pelo Corinthians, pelo Timão. É nóis! Vai, Corinthians!